Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e hoje, como vocês podem ver aí, choveu perguntas sobre a Vale, né? E muitas perguntas sobre a Vale, principalmente porque a ação que já chegou a valer mais do que R$ 100, no preço ajustado aqui uns 80 e poucos reais, você vê aqui que ela bateu abaixo dos R$ 56, chegou a bater 55 e pouco, e esse preço é tão baixo quanto aqueles que a gente viu ali em 2021 ou antes da pandemia de Covid, quando o câmbio ainda era negociado a 3,80, 3,70 e etc. Então, o que as pessoas querem saber? Se vale hoje é uma boa compra depois dessa queda toda ou se não vale a pena comprar, se vale a pena esperar por causa da questão da China, do minério e etc. Então, a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Enquanto isso, é muito importante que você curta o vídeo, se inscreva no canal e acione aquele sininho de notificação. Também aproveita a vinheta para comentar lá embaixo se você gosta de Vale, sim ou não. E aí a gente já começa depois da vinheta. Bom, gente, antes de mais nada aqui, eu acho que quando a gente fala de Vale, é importante a gente lembrar um pouco como é que funciona o negócio da empresa, né? A Vale hoje, ela tem um negócio que é aquele que gera caixa para ela, que é a produção, exploração e venda de minério de ferro e todos os derivados dele, inclusive as pelotas, que são aquelas que acabam tendo um prêmio acima do valor do minério de ferro por causa da pelotização e etc. E tem um negócio que ela está planejando para o futuro, que está sendo incubado dentro dela, que ela tem 90% desse negócio, que é a Vale Base Metals, né, que é a parte dos metais para transição energética. Então ela está produzindo principalmente cobre e níquel, que já traz alguma coisinha de geração de caixa, mas ainda é muito pequeno em relação ao total. Para vocês terem uma ideia aqui, eu vou acabar trazendo algumas informações que eu acredito que sejam bem relevantes para vocês entenderem o que eu enxergo de Vale, porque que eu gosto que a pessoa tenha Vale desde que ela tenha o mesmo racional que eu na hora de investir, e a gente vai mostrar esse racional também numa planilha. Mas primeiro eu quero aproveitar para mostrar alguns pontos aqui que eu acho que são relevantes. A Vale, nesse momento aqui, em 27 de julho de 2023, ela anunciou que ela iria fazer uma parceria estratégica com a Manara Minerals. Tá? A Indi Number One aqui também, mas essa eu não vou falar sobre ela porque acabou que não seguiu, eles desistiram no meio. Então, a Manara Minerals aqui, ela investiu aqui, ó, como vocês podem ver, 2,5 bilhões de dólares agora, dia 30 de abril de 2024, e ela passa a adquirir 10% da Vale Base Metals Limited. Para você ter uma ideia só desse valor aqui, a gente está falando que 2,5 representou 10% só da Vale Base Metals, que é a parte dos ativos de transição energética. Então a empresa como um todo ela foi avaliada em 25 bilhões. Tá? 25 bilhões menos os 2,5 agora da Manara Minerals, a Vale ainda tem 22,5 bilhões de dólares dessa empresa que ainda não representa quase nada de EBITDA. Né? E a gente está falando aqui de um câmbio talvez de 5,40, a gente está falando que essa empresa valeria 121 bilhões de reais. É claro que inclui aí dívida, inclui investimentos que vai ser feito e etc, mas a gente consegue ver aqui que hoje a Vale inteira, ela vale 258 bilhões. Para vocês terem uma ideia, essa parte de transição energética, ela representa hoje em torno de 12 a 13% da geração de caixa da Vale. Então isso já mostra aqui uma grande capacidade de destravamento de valor quando essa empresa estiver grande e quando ela conseguir fazer IPO em algum momento no futuro. Certamente a Manara Minerals comprou a companhia tanto para garantir fornecimento para o negócio dela, que é importante, é uma empresa que depende de cobre e de níquel, então óbvio que ela fez para isso, mas ela também quer ganhar dinheiro, ela vê um IPO positivamente no futuro, e é claro que isso
só vai acontecer quando abrir uma janela de oportunidade, quem sabe até um IPO fora do Brasil, que a gente sabe que vale mais do que os IPOs no Brasil. E aí eu aproveito para mostrar para vocês aqui as projeções da Vale. Tá? Essas aqui são as projeções originais de 5 de dezembro de 2023. A gente vê que mesmo o minério de ferro ela vai crescer muito, ó, de 315 milhões de toneladas atuais para 360, mas só que grande parte desse crescimento vai vir de Pelotas e Briquetes, que tem prêmio de minério de ferro. Logo, a Vale ela deve estar negociando lá em 2030 o minério de ferro a 18 dólares em média acima do valor de mercado, porque a quantidade de Pelotas vai ser muito grande em relação ao resto. E a parte da Vale Base Metals, que é onde vem o crescimento da Vale, está aqui. Cobre crescendo 3 vezes nos próximos 7 anos e níquel crescendo 2 vezes nos próximos 7 anos. Então eu vejo aqui, né, e todo esse crescimento deve trazer o custo aqui para baixo, os prêmios para cima e etc. Então esse é o racional da Vale, mas como vocês podem ver, a Vale é um gigante, ela é um dinossauro, ela é um elefante, ela é muito grande. Então, as coisas na Vale demoram para acontecer. Você pode ver que as projeções são para depois de 2030. Então, esse é um ponto importante para você. Ela tem investimentos para crescer, mas muitas vezes as análises que a gente vê por aí são análises de curto prazo, ou seja, o preço do minério está caindo, não compre e vale. O preço do minério está subindo, compre e vale. Normalmente as pessoas fazem isso e eu nem discordo tanto, né, daquela corretora, né, um XP, um BTG, etc, fazer isso. Por quê? Porque ele quer primeiro que o cliente dele fique girando os ativos da carteira dele, porque sempre que gira acaba entrando em algum negócio que pode acabar gerando corretagem para a empresa. E segunda coisa, que aquele cliente que fica olhando esses relatórios gratuitos e etc que a corretora coloca, ele está normalmente de olho em um ganho rápido, né? Poucos são aqueles que só querem se informar e querem juntar com a opinião de outras pessoas para aí sim ele formar uma opinião própria. Então o que eu vejo aí é que essas corretoras elas estão fazendo o trabalho delas. Tipo, qual é a visão de curto prazo? A visão de curto prazo é que é péssimo para a Vale. Né? Por quê? Porque a China está crescendo menos do que imaginado, a gente tem um setor imobiliário que não deve receber tantos subsídios da China como recebeu no passado, a gente não tem para onde escoar tanto aço, a tendência é que você tenha realmente uma capacidade menor de produção, menos compra de minério de ferro e que o preço no curto prazo caia. Mas a gente sabe que o mercado é cíclico e que em determinado momento isso vai voltar a subir, né? Até porque a gente está falando de duas indústrias que eu pelo menos não imagino que vai deixar de existir. A gente está falando de indústria automotiva que gasta muito aço e a indústria de construção civil que também gasta muito aço. Bom, eu falei que eu ia mostrar uma planilha aqui para vocês que vai mostrar a taxa de retorno da Vale. Antes da gente mostrar isso, eu quero trazer algumas informações aqui, puxar algumas, né, do Investidor 10, que já coloca tudo isso para a gente, com relação ao lucro líquido da Vale, ao payout e aos dividendos. Tá? Primeiro eu vou tirar aqui o payout e o dividendo, eu vou mostrar o lucro da Vale e vocês vão ver que o lucro da Vale é um sobe e desce danado. Né? Então você tem aqui um sobe, aí teve um desce, aí subiu muito aqui, pós-Covid a gente teve minério de ferro a 200 e poucos dólares, o que não deve acontecer, e depois a gente teve uma volta aqui ao que seria mais ou menos uma normalidade. Eu até acredito que esse lucro pode ainda cair um pouquinho com essa queda de minério de ferro, mas enfim, deve ficar mais ou menos nessa faixa daqui. Bom, qual é o payout hoje da Vale aqui? Né? O payout, que é a quantidade de lucro que ela distribui, está em 65%. Tá? Isso por quê? Porque a empresa distribuiu aqui proventos, ó, se a gente olhar, ela distribuiu, agora em setembro ela vai distribuir 2,09, ela distribuiu em março 2,73 e pela política dela, esses dois são os importantes, são os dois dividendos semestrais. Esse daqui referente ao primeiro semestre agora de 2024, esse aqui foi referente ao segundo semestre do ano passado. Ano passado ela acabou distribuindo em dezembro também aqui, ó, um juro sobre capital próprio e um dividendo adicional.
Eu vou excluir esses dois da conta, tá? E eu vou pegar esses dois aqui que dá em torno de R$ 4,83 na hora da gente fazer a planilha. Então, quer dizer, num cenário ruim, ela vai distribuir só os 2 semestrais, ela não deve distribuir esse adicional. Então, eu já estou botando o racional aí para baixo. E aí eu vou estar imaginando essa planilha daqui, tá? Eu coloquei aqui o payout de 45%, que é o que gera esse dividendo esperado de R$ 4,83. Então, se porventura a empresa crescer zero nos próximos anos, eu comprar ela a 57 e ela não se valorizar em termos de preço sobre lucro, tá? Isso aqui é uma planilha que tinha na minha mentoria. Hoje em dia eu não estou mais fazendo a mentoria, mas ela é interessante para a gente ver principalmente isso aqui, que isso aqui para mim que importa, é a taxa de retorno de cada investimento que você tem. Então, a gente tem uma taxa de retorno ao ano só de 8,5% ao ano, que é muito baixa. Mas isso eu estou falando de um crescimento zero e de em nenhum momento esse preço sobre lucro subir. Quer dizer, mesmo se os juros caírem, o preço sobre lucro não vai subir. Mesmo se o minério subir de preço, o preço sobre lucro não vai subir. E por aí vai, né? Nem o crescimento vai acontecer. Se porventura eu conseguir sair aqui a 7 vezes lucro, que não é uma coisa muito difícil para a Vale, essa minha taxa de retorno já vai para 13,3. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu posso botar aqui CDI, né? Hoje está em 10,41% ao ano. E aqui eu posso botar aqui, retorno sobre CDI, tá? Que a gente vai ter aqui, que é esse dividido por esse. Ó, só dessa forma aqui a gente já tem 128% do CDI. Dessa forma aqui, ela crescendo zero, você conseguindo vender em algum momento até 2029 a 7 e recebendo esses dividendos aqui. Tá, se a gente ainda conseguir botar um pouco melhor, cara, a gente está vendo aqui que ela tem projeção de crescer bastante, né? Ó, de crescer cobre, níquel, 2 vezes, 3 vezes, o minério de ferro também. Quer dizer, algum crescimento deve acontecer, porque senão o preço do minério de ferro vai ter que ficar caindo para a quantidade subir para dar volume. Então, se eu tiver aqui um crescimento, vamos imaginar aqui de 4% ao ano, isso nominal em reais, eu acredito que isso é só a desvalorização que o dólar vai ter ao longo do tempo sobre o real. Então acho que isso aqui nem é um resultado em si, a gente já está falando de uma TIR de 17,9% ao ano. Que vai significar o quê? Até 2029 você vender a R$ 91,00 a ação e você ficar recebendo o dividendo aqui de 4,83 e subindo 4% ao ano em média. Né? Isso dá uma TIR já de 17,9% ao ano. Talvez vocês não percebam, tá? Mas 17,9% ao ano, se vocês multiplicarem isso, se vocês colocarem isso em 30 anos, por exemplo, a gente está falando de um aumento de patrimônio de 138 vezes. Tá? É um valor muito grande. E boa parte desse aumento de patrimônio isento de imposto de renda porque é dividendo. Então, esse aqui é o meu racional da Vale. Mas, cara, eu acredito piamente que a Vale ainda vai ter um curto prazo muito complicado. Então é aquela coisa, se você não tem o mesmo racional que eu, e eu no meu mesmo eu ainda boto até 2035, porque as projeções da Vale são 2030 a mais, então pode ser que seja de 2030 a 2039, então eu boto 2035. Se o teu racional de Vale for igual ao meu, cara, provavelmente você vai comprar agora enquanto a China não tá legal, o mundo tem risco de recessão, as taxas de juros estão altas, etc. Vale provavelmente entre 40 e 65 reais. É isso que deve acontecer. Você deve receber dividendos entre 3,50 e 5,50, que a gente botou o 4,83 atual, sem contar os extras. Se porventura vier extra, melhor ainda, né? E aí você vai adquirindo ação, adquirindo ação, adquirindo ação. Algum momento, tá? Ela já vai estar com a capacidade de produção tão grande
que vai cair o custo, e o preço do minério vai estar em um momento bom ou o câmbio vai estar no momento bom. E aí vai subir muito a Vale e você consegue fazer essa venda. Tá? Eu tenho cenários aqui que ela vai aí a 20 vezes, 20% ao ano de TIR, 25% ao ano de TIR. É claro que se isso acontecer mais cedo, né, se o preço do minério de ferro subir de novo em 2026, a TIR fica maior do que essa de 2029. Né? Então, essa aqui é a TIR mínima se acontecer até 2029. Então, esse é o meu racional de Vale. Então, assim, não adianta eu ficar fazendo vídeos de Vale em sequência, igual tem lá no feed do Insta, igual tem aqui também, se a pessoa continua com viés de curto prazo. Entendeu? O que vale para mim é isso. Eu vou carregar Vale porque ela paga bons dividendos, então ela paga praticamente a Selic ali de dividendo. Se você pegasse um CDB 100% CDI que exclui aí o imposto de renda, você vai estar ganhando mais ou menos o que a Vale paga de dividendo. E aí você, em algum momento, quando ela subir, cara, você ganhou já uma renda fixa ali de dividendo e aí você faz o cash out com lucro. Tá? Só para vocês verem a diferença agora, se ela não pagasse dividendos, olha para quanto cairia a taxa de retorno aqui desse 17,9%, para 9,9% ao ano. Então o dividendo é muito importante. Tá? Se a gente botasse aqui crescimento zero, já cairia para 5,6%. Se a gente botasse aquela mesma conta, ó, seria 0%. Né? Se você não conseguir vender com preço sobre lucro maior, ela não pagar dividendo, 0% ao invés daqueles 8%. Então faz muita diferença o recebimento de dividendos. Bom, pessoal, abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de olhar os links aqui embaixo na descrição, porque aí você pode seguir a gente no Instagram para botar essa pergunta. Você pode conhecer os nossos produtos de assinatura, que aí a gente tem carteiras recomendadas e sempre com esse foco mais no longo prazo. Tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima.